Então agora nós vamos aqui apresentar um pouco da execução, tá? Porque essa técnica de muro em gabião, ela exige um cuidado maior para se evitar, você tem que tomar um cuidado na hora de executar essa solução, porque uma má execução pode gerar patologias futuras, como deformação. Então ela exige um nivelamento prévio do terreno. Então não é interessante que você execute esse tipo de solução em terrenos muito inclinados. Então quando a gente tem terrenos inclinados para para implantação da base, né, desse muro, o que que acontece? A gente faz uma escavação, um escalonamento do terreno para a gente deixar o solo de fundação que vai dar suporte para esse gabião, ele esteja aí mais nivelado possível, tá? Então, qual que é a sequência executiva? A sequência executiva é parecida com a sequência executiva do arrimo. Podemos ter tanto a situação de corte como a situação de aterro. A diferença é que, como ele tem uma geometria bem específica, no caso do corte, em situações de corte, existe um problema que uma escavação maior do que uma escavação, no caso da escavação para execução de um arrimo. Então estou na situação de corte, eu quero cortar a minha implantação nesse nível, então eu quero implantar um gabião aqui, ó, tá? Nessa altura. Então, a gente precisa escavar uma região para execução da fundação ou da base do gabião. Então, a gente escava toda essa região e chanfra um talude para que a gente não tenha problema aí com ruptura, tá? Não pode ser cortado a prumo, porque a gente pode ter um terreno instável. Então, a gente faz uma escavação para a base, chanfra um talude e aqui começa a ser montadas as caixinhas. Então, quando eu expliquei aqui a montagem de cada caixa, né? Então, para terminar a explicação dessa parte aqui, a gente monta uma caixinha aqui na frente, preenche ela com pedra de mão, monta a caixinha de trás, preenche com pedra de mão, monta a caixinha de trás, preenche com pedra de mão. Então, é um trabalho bem manual, tá? Bem com pedra de mão. Aí a gente passa para o próximo nível, de executar as caixinhas do próximo nível. Então, dependendo do cálculo, esse gabião precisa ser completamente preenchido ou ter uma forma retangular, ou senão, dependendo da necessidade do cálculo, ele é escalonado. Mas praticamente ele é executado assim. Então eu faço a execução desse meu gabião, eu já cortei essa região aqui, essa região eu tive que cortar para execução da base, então agora eu executo o reaterro. Então o termo certo quando a gente corta um terreno é reaterrar. Ou se não, se a gente tem essa implantação atual e quer chegar em outra implantação, é bem parecido com a execução. Então a gente executa as caixinhas, e depois a gente executa o aterro, tá? Por mais que essa solução seja uma solução bem drenante, é sempre importante a gente executar um dreno de pé, ou se houver necessidade de drenos intermediários, para que esse material compactado aqui não sofra influência de um acúmulo de água.
tá? Porque pode ocorrer a comatação desse gabião se se a instalação de um geotexto, por exemplo, não for bem sucedida, pode ocorrer a comatação. Então esse aterro aqui pode ter uma patologia no futuro. Então é interessante que mesmo em materiais drenantes a gente execute uma drenagem específica, tá? Eu acho que tem alguns pontos de vista, alguns itens que a gente deve observar no projeto de gabião, que a gente pode discutir aí no próximo vídeo. Quem tiver interesse, eu posso dar uma detalhada melhor. Mas de maneira geral, a execução e apresentação do muro de gabião é essa. Então eu estou apresentando esse vídeo aqui no Instagram, apresento ele também no meu canal do YouTube, e tem uma página que eu apresento os cursos que eu ministro, que são cursos presenciais até o momento, que ele é baseado em 90% de prática. Então a gente tem um conteúdo teórico e de 10% mais ou menos, e 90% é prática. Então eu acredito que a gente só consegue aprender o desenvolvimento de projeto, por exemplo, desenvolvendo o projeto, e não ficar estudando, lendo sobre, se a gente não tem oportunidade de desenvolver. Então quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, tá? Para a gente tirar algumas dúvidas aí. E quem quiser mais informações sobre as soluções, mais detalhes, pode mandar mensagem que eu gravo um vídeo posterior, beleza?